Oi, pessoal. Vim aqui pedir desculpa pra vocês, desculpa meu mãozão aí na câmera. Eu tô tentando mudar de lado pra ver se eu consigo olhar pro lugar certo, mas pelo visto acho que eu tô olhando pro lugar errado ainda. Vim aqui pedir desculpa pra vocês que eu postei o vídeo, mas eu esqueci de postar a finalização de ontem à noite, tá bom? Aí vim aqui pedir desculpa pra vocês e já vou postar o vídeo novamente. Tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê. Começo aqui nesse vlog mostrando para vocês essas duas bases ainda em amarelo bebê, que eu fiz junto com outras bases, formando 18 bases, para fazer uma nova coleção de tapetes em flor, que é o da Gi, do Gi Vlogs, ou você pode fazer o mini high com acho que é high crochê. Aqui eu não tô sabendo ao certo como eu vou trabalhar, mas como eu tive uma pedida de tapete em laranja, a minha intenção era fazer ele com os tons de ferrugem, né? Que esse ferrugem aqui pra mim, ele tá bem mais telha pra mim do que um ferrugem. Eu tô trabalhando com o ferrugem da Lima, Barbantes Lima, mas aí eu vou pensar se eu vou agregar nesse tapetinho o laranja que eu tenho da Euroroma e depois eu venho com o ferrugem para finalizar. Talvez fique bem bonito, eu vou tentar fazer esse teste e acontecendo qualquer modificação eu volto para falar com vocês. Voltei aqui com o andamento desse parzinho. Ele é o meu último parzinho, tá? Da coleção Flores, onde eu fiz 18 base de flores, tá? Esse é o meu último, com o miolinho telha. É o mesmo telha, que na verdade o nome não é telha, tá? É ferrugem da Barbantes Lima. E eu ainda tenho essa quantidade aqui muito boa. Vou dar continuidade aqui. Tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontinho que tá diferente. 6 carreirinhas. Levei lá pra loja pra dar continuidade essa semana, tá? Hoje já é segunda-feira. Levei na semana passada, antes do dia 7. E fui fazendo lá de acordo com o que eu tinha que ir finalizando. E essa aqui ficou a minha peça pra finalizar. Sendo que eu cheguei lá na loja, eu esqueci de levar a agulha número 4 e eu só tinha lá na loja 3,5. Por isso que ficou bem apertadinho, mas aqui eu acho que a última carreira eu já vim com a 4, que eu levei no dia seguinte. Essa daqui eu também acho que eu já comecei com a 4, tá? Eu trabalho com o 4. Ele, assim, em alguns momentos ele meio que quis dar uma emborcadinha, porque eu não trabalho com a 3,5, meu ponto já é mais apertado, por isso que eu uso a 4, para ficar um pontinho mais largo. Ó, isso aqui é feito com a 4. E ele deu uma emborcadinha em alguns momentos, então em uma ou outra aqui eu dei tipo 2 correntinhas, porque na verdade eu tenho trabalhado com uma correntinha só, para não emborcar, mas ele tá bem direitinho, ó, tá bem firme, né? Ficou bem firme, isso que é o bom, né? De trabalhar com uma agulha que deixa seu ponto mais apertado. Porém, o meu ponto não é muito frouxo. Então, essa daqui, ó, já estou dando continuidade com a 4. Com a agulha número 4. E não sei, gente, estou numa dúvida, assim, muito grande. Não sei se eu volto aqui agora e faço uma carreirinha só do amarelo. Desse amarelo bebê mesmo, né? Para dar um link. E finalizo com o telha mesmo. Eu acho que é o que eu vou fazer, né? Apesar de que todo mundo fica, essa cor combina tanto com laranja, combina tanto com outras cores, não sei o que. Mas eu tô com bastante dessa cor aqui, né? E eu não tenho utilizado ela para muitas coisas, então eu acho que eu vou dar sequência nesse tapete com essa mesma cor. Vou passar só uma amarelinha aqui mesmo na ponta. Eu acho que se eu passar o branco vai ficar muito estranho, não sei. E volto com... Eu poderia passar também aqui
um branco e finalizar com o bico em amarelo claro. Mas eu acho que essas cores muito clarinhas são mais difíceis de sair. E esse aqui vai ficar uma proposta diferente, porque eu não tenho feito assim, né? Para as minhas clientes, de fazer esse meio e o bico da mesma cor. Ficaria uma proposta diferenciada. Mas vou finalizar e volto já com as peças prontas, tá? Hoje é dia... Deixa eu colar aqui. São já 2 horas da tarde. Hoje é dia 9 de junho. Ai, meu Deus, fiz umas besteiras aqui no telefone. Hoje, 9 de junho, tá? E eu vou finalizar ainda hoje, tá? Se Deus quiser, eu volto aqui mais tarde pra finalizar com vocês. Oi, pessoal, voltei aqui somente para dar uma atualização, tá? Tô com os 2 tapetes no mesmo ponto. Hoje é dia 10 de junho de 2025 e tô aqui. Voltei então com o amarelo bebê da Berli, tá? Fazendo aqui mais a finalização aqui do tapete para começar o biquinho, agora mais 3 carreiras de biquinho leque, tá bom? Para finalizar, e vou fazer o biquinho com o ferrugem mesmo dos barbantes Lima, tá bom? Volto com a peça finalizada. Voltei aqui com a peça pronta. Hoje já é dia 12 de junho, meia-noite e 34. Feliz Dia dos Namorados! Vou postar esse vídeo aqui hoje mesmo, mas durante o dia, tá bom? Feliz Dia dos Namorados, muito amor, muita alegria, muita harmonia na sua casa, no seu relacionamento. Então, fiquei aqui com 246 gramas. Lembrando que eu usei Berli, amarelo bebê e ferrugem da Barbantes Lima, tá? Esse aqui é branco crochética e aqui aquele verdinho que eu não sei o nome, da Boing Aviamentos, fios diversos que a gente não escolhe, tá bom? Vou abrir aqui o outro para vocês. Ficou com caimento muito bom, tá? Só que um deles eu comecei fazendo com fio, desculpa, eu levei pra loja a linha, né, semana passada, que eu comecei a fazer ele na sexta ou no sábado, sei lá. Eu tinha levado a linha, né, e as bases, mas não levei a agulha. Daí eu comecei com um ponto menorzinho, não sei qual foi agora, porque estão iguais, gente, estão iguais, tá? Geralmente aqui os meus parzinhos, eles são 60 por 45, não sei, vamos ver aqui, estamos, ó, 46, né, com picô, e aqui... Foi tão rapidinho o outro, né? Foi tão molezinho o outro, né? Esse aqui já não foi tão molezinho. Aqui, ó. 60 centímetros, tá bom, gente? Deixa eu só medir aqui o de baixo pra ver se é isso mesmo. Que como eu fiz dessa forma aí que eu falei pra vocês, vou apoiar aqui de novo. Esse aqui já tá... Não sei se tá pelo menos... Meu picôzinho tá aqui dormindo. Meus picôzinhos estão dormindo. Tá vendo? Esse aqui tá dando 59. Porque esse aqui deve ter sido o que eu fiz com a agulha 3.0, 3,5, eu acho. Com a agulha 3,5, aí depois eu levei a número 4. No dia seguinte fui fazendo. Aí eu devo ter feito isso aqui tudo com... quero pedir desculpa a vocês, gente, que no último vídeo ficou fazendo esse barulho aí o tempo todo. Mas esse barulho, ó o que é. Esse barulho, o plástico que tem aqui na minha cadeira, e fica um bonito aqui assistindo eu gravar o vídeo para vocês. Então esse é o barulho que vocês ficaram ouvindo aí no meu vídeo de ontem, falando dos tapetinhos, tá? Ele fez barulho o vídeo inteiro, tá bom? Mostrando os bastidores para vocês aqui, que às vezes não é muito bonito. Então fiquei aqui, gente, com mais esse par de tapete. É o meu último par de tapete dessa coleção Flores do mês de maio, tá? Que eu finalizei agora em junho.
E já comecei a fazer ali outras florzinhas, gente. Porque a gente é desse tipo, assim, bem sem vergonha, que diz assim: ah, eu não vou fazer meus tapetes por enquanto, só vou fazer. É, só vou fazer pano de prato. Mentira, a gente faz tapete também. Então já comecei a fazer umas florzinhas aqui de cor única, tá? E talvez eu volte com alguns paninhos de prato avulso. Ó, paninho de prato, tô doida. Com alguns tapetinhos avulsos ou tapetinho em parzinho, acho que vai ser meio difícil, hein? Com aquelas corzinhas que eu tenho. Porque, gente, olha só. Eu vou eliminando todas as minhas sobras, tá? Eu termino aqui de fazer alguma coisa aqui, eu já migro para outra coisa. Não sei se vocês percebem. Eu tô fazendo um tapete, aí eu já mando uma bolsa com a coloração semelhante e fiz florzinhas e já mando outro tapetinho com uma cor semelhante e vou embora. Gente, eu quase não tenho sobras, tá? E o que vocês consideram sobras aí, que são cones utilizados, eu não vejo como sobras, não. Eu vou usando meus cones, entendo, de acordo aqui com a corzinha das flores que eu faço, de acordo com a base da bolsa que eu começo, e se eu tiver que fazer no colorido, eu vou fazendo com os cones que eu tenho aberto, lógico, dou preferência, mas se eu precisar abrir algum cone que eu tenha, eu abro. Se eu precisar comprar alguma cor, eu compro, mas eu tento eliminar todas as minhas sobras, tá? Olha ali, gente. Antes, só pra vocês entenderem o barulho, ó. Resolveu se lamber. Antes, eu comprava aqueles cones de sobras, né? Cheguei a comprar na Pires, na Barbante Pires, e cheguei a comprar no Barbante Crochete. Amo, adoro, adoro ter diversidade daquelas cores, né? Apesar de que tem sempre uma cor que vem muita, né? Da minha compra do Barbante Pires, a minha cor que veio muito na época foi vermelho e veio muito do azul royal. Já a minha compra do Barbante Crochética veio muito amarelo, que não é esse amarelo aqui, que esse aqui é o amarelo bebê da Berli, mas veio muito um amarelo canário, que foi o que eu fiz uns tapetes aí atrás com flores e bases amarelas, que se vocês voltarem vocês vão ver. E também cheguei a fazer algum desses aqui, acho que eu fiz 2, ainda com o barbante da Crochética, mas agora eu já não tenho mais. A única coisa que eu tenho crochética ainda desse fiozinho de sobrinhas, né? Os fios sortidos, né? Da crochética é branco. Eu tenho... não, minto. Eu tenho branco e eu ainda tenho umas bolinhas de azul que já apareceram aí em vários vídeos, que inclusive nessas florzinhas que eu fiz agora aqui, que eu fiz umas em azul marinho e fiz até florzinha preta, azul marinho, branca. Fiz com o restinho dali das coisinhas que eu fui vendo ali e fui fazendo. Eu vou tentar fazer... Primeiro, eu quero tentar fazer algum tapete usando aqueles azuis que eu tenho ali. Que eu tenho ali uns restinhos de azul Tiffany, piscina, que vieram ainda nesses cones sortidos. E tem um pouquinho ainda de verde água e parece um verde menta, né? Ou se for um verde clover, era um verde clover que estava muito animado, porque tá bem vivo. Mas eu tenho esses aí e eu vou tentar fazer uns tapetinhos, porque, gente, mesmo eu fazendo o barradinho de pano de prato, eu tenho que fazer um tapete, porque eu fico sentindo falta de fazer o crochê com esse fio aí mais largo. E como eu já tô com 5, acho que é 5 bolsas sacos ainda para vender lá na loja, eu não vou dar produção em bolsa agora não. Eu vou deixar aquelas bolsas lá para vender e capaz de eu ir fazendo assim, o tapetinho eu vou fazendo sem compromisso, tá? Aí de repente eu venho mostrando aí para vocês um tapete junto com uns pano de prato. O negócio é que eu vou fazendo que é para continuar tendo vídeo para vocês, porque se eu parar a produção de tapete, né, e não produzir nada, eu não vou ter vídeo aqui para vir falar com vocês. Então, é por isso que eu tô sempre tentando fazer alguma gracinha, Às vezes eu pego e faço uma bolsinha rapidinha,
só para ter um vídeo aí pra gente bater esse papinho, tá bom? Obrigada quem esteve comigo até aqui. Curte, compartilhe, comente. Muito obrigada por dar engajamento aqui no canal. Adoro quando vocês comentam, tá? Só fico um pouco chateada com aquelas pessoas que entram ali e falam: eu quero aulas. Então, gente, meu canal não é de aulas. Não é a primeira vez que eu venho falar isso aqui no vídeo. Mas as coisas que eu faço, gente, eu tô num crochê muito básico, cara. Crochê muito simples. Desse tapete aqui é só você procurar mini high, procurar o da Gi, o tapete da Gi Vlogs. Gi Vlogs, não é da Gil não, é da Gi Vlogs. Gi com H no final, G-I-H. Você vai encontrar a videoaula desses tapetinhos. Eu tô numa coisa assim muito basiquinha mesmo. A única coisa que eu tô fazendo diferente é esse biquinho aqui, que eu tô colocando 3 para um lado, uma correntinha e um ponto alto de novo, fazendo aqui. Gente, tô com a janela fechada e tá fazendo essa barulhada. Essas motos são terríveis. E aí ele dá uma sensação, ó, de que o bico tá em espiral. Entendeu? Que eu enjoei um pouco de fazer aquele bico só, o bico tradicional lequinho. Então eu vim fazendo esse biquinho aqui no espiral. E acaba que, como quem compra meus tapetes são sempre as mesmas pessoas, pelo menos tem um diferencialzinho de um tapete para o outro, entendeu? Porque, por exemplo, eu já fiz um tapete muito semelhante a esse. Se você voltar aí a fita, você vai ver. Sendo que aqui eu tenho um goiaba, o outro é telha. Aqui eu vim com 4 carreirinhas. Aqui eu só tenho 1, 2, 3. No outro eu vim com 4 carreirinhas do amarelo canário da crochética. Aí eu vim com 4 aqui coisinhas. Depois eu vim com 2 amarelinhas. Então, quer dizer, é um tapete muito semelhante, né? Então, assim, já pensou se a mesma pessoa que gostou daquele tapete queira levar esse aqui também? Ela vai ficar com outro tapete exatamente igual na casa dela, a não ser que ela queira fazer um par, porque aquele lá foi avulso. E esse aqui eu tenho um par. Agora, se é aquela pessoa que gosta de uma casa toda combinandinha, ela de repente vai olhar e vai falar: ai, que maravilha, parecido com o que eu tenho em casa. Então eu vou levar e vou deixar um na cozinha, um no banheiro e um na entrada. Não sei, porque tem gente que gosta. Eu já tive um momento que eu gostava disso. Eu tive um momento que eu tinha um par de toalhas amarela com o de rosto amarelo e o meu lençol amarelo com as franjas amarelas e o lençol de cobrir amarelo e a minha casa toda ficava amarela. Aí eu tinha a passadeira amarela, colocava também um pano de prato amarelo, minha casa toda ficava amarela. E tinha verdinho, e tinha azulzinho, e tinha rosinha, e assim eu fui. Só que agora eu já não tô mais nesse momento. Isso aí é coisa mais para recém-casado, né? Recém-casado adora fazer essas gracinhas. Mas aí depois a gente vai perdendo um pouco desse clima. Entendeu, gente? Então, é isso. Vou me despedir novamente. Curte, compartilhe e comente, tá? Muito obrigada por estar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo.